Salve, salve galera, Guja Piaçu na área, trazendo para você, cara, um assunto chamado na multiplicação e divisão de números decimais. A gente tá operando o número decimal, a gente já falou de soma, a gente já falou de subtração, lembra? Vírgula embaixo de vírgula, agora é multiplicação e é divisão de número decimal. Acompanha comigo na tela aí, essas são nossas redes sociais, a aula é de número 5 e a primeira situação é multiplicação de decimais. Já te falo de antemão, direto para você. Para você multiplicar número decimal, você multiplica como se não existisse a vírgula, tudo bem? Multiplica normalzinho, como se não existisse a vírgula, e depois você vai somar o número de casas depois da vírgula de um número, o número de casas depois da vírgula do outro. Acompanha comigo aqui na tela, galera. Se a gente tiver, por exemplo, se a gente tiver um número assim, ó, 2,34 e quiser multiplicar pelo número 1,5, o que eu faço? Vamos lá? Aqui no cantinho, ó, 2,34, o número 1,5, aqui não precisa se preocupar com vírgula embaixo de vírgula, isso aí para adição e para subtração. Multiplica como se não existisse a vírgula. 5 vezes 4 é 20, vão 2. 5 vezes 3 dá 15. Com 2, 15 com 2, 17, vai 1. 5 vezes 2 dá 10, com 1 dá 11. 11 lá. Agora você vai multiplicar o 1 por todo mundo. 1 vezes 4, lembra de recuar à esquerda uma casa. 1 vezes 4 dá 4, não vai por aqui, tá? Não vai por aqui, vai recuar lá. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 2 dá 2. E agora soma as suas respostas. 0 aqui, 4 mais 7 eu tenho 11, vai 1. 3 mais 1, 5. 2 mais 1, a gente tem 3. E agora a gente vai contar as casas depois da vírgula. Agora vem o processo da vírgula. Ó, aqui eu tenho quantas casas depois da vírgula? Aqui eu tenho 2 casas. 2 casas. Aqui eu tenho quantas casas depois da vírgula? Aqui eu tenho uma casa. Se você somar isso aqui, vai dar 3. E aí você vai começar aqui, ó. Aqui, e vai contar 3 casas à esquerda. 1, 2, 3. Para aqui, tudo bem? Conta 3 casas à esquerda. Para aqui. 3,51, tudo bem? Então, 2,34 vezes 1,5, a gente tem 3,51 como resposta. E é isso que eu vou colocar aqui, ó. 3,51, ok? Tá aí tua resposta. Agora, vamos pegar uma outra, uma mais complexa, ó. 12,05 vezes 8,931. Ó, essa aqui é um pouquinho mais complexa aí. Vamos com bastante cuidado, bastante cuidado. Então vamos lá. Eu costumo colocar o número com mais dígitos primeiro, porque lembra que um número A vezes um número X é igual ao número X vezes A, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, a ordem dos fatores não altera o produto, tudo bem? Então, tanto faz. Você multiplicar 12,05 por 8,931 ou inverter, dá na mesma. Eu costumo, repito, colocar o número com mais dígitos, que é o segundo, primeiro. Então vai ficar o quê? 8,931 vezes 8,931, perfeito. E aqui o que? 12,05. Tudo bem? Podia ser invertido? Podia, não tem problema aí, mesma coisa. Note que, na verdade, os dois ali têm o mesmo número de dígitos, apesar do primeiro ter o dígito 0. Então, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 3 dá 15, vai 1, coloco ali do lado, 5 vezes 9, 45 com 1, 46, vai 4, 5 vezes 8, 40 com 4, 44. Tudo bem? Fechou? Agora o 0. Vou multiplicar por todo mundo. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 9 dá 0. 0 vezes 8 dá 0. Tudo bem? Recuei uma casa à esquerda. Agora o 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 9 dá 18, vai 1.
2 vezes 8 dá 16, com 1 dá 17. Tudo bem? Agora 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 9 dá 9. 1 vezes 8 dá 8. Agora é só somar tudo isso. 5 aqui, mais à direita. 5 mais 0, 5. 6 mais 0 mais 2, eu tenho 8. 4 mais 0 mais 6 mais 1, eu tenho 11. Vai 1. Vai 1. Opa, voltou lá, vou voltar lá. Vai 1. 8 com 4, 12. Com 3, 15. Com 0, com 1, 16. Vai 1. E 9, 17 aqui. Vai 1. E aqui vai dar 10. Tudo bem? E aí vamos às casas depois da vírgula. Agora vamos contar as casas depois da vírgula. Importante isso. Contar as casas depois da vírgula. Quantas casas depois da vírgula eu tenho aqui? Eu tenho 3. Quantas casas depois da vírgula aqui? Eu tenho 2. Total de 5. Começa aqui e vai contando 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui, 107. 107. Então vai ficar 107,61855. Então, 8.931 vezes 12,05, a gente tem 107,61855. Então, vamos colocar lá. Vamos fazer de cor azulzinho, bonitinho. Ó, 107. Deixa eu apagar aqui. 107,61855. Tudo bem? Essa é a nossa resposta final para multiplicação. E agora a gente vai falar do quê? Agora a gente vai falar sobre divisão. Justamente a divisão de números decimais, divisão de número com vírgula. Tem que ajustar as casas, tanto do dividendo quanto do divisor. Então acompanha comigo aqui, bastante cuidado nesses exemplos. Vamos lá? Primeiro aqui diz assim, ó. Primeiro que eu vou colocar para você é 23,5 dividido por 5. Vamos lá? 23,5 dividido por 5. Então, vamos fazer aqui ao lado? 23,5 dividido por 5, divisão na chave. Primeira coisa, aqui é 5,0, concorda comigo? Não é 5,0? Quando não aparece a vírgula é porque é vírgula 0. A primeira coisa é eliminar a vírgula. Para eliminar a vírgula, eu teria que multiplicar esse número aqui por 10. Se eu multiplicar por 10, elimina a vírgula, ok? Se eu multiplicar por 10, ele vai eliminar a vírgula. Aí eu tenho que fazer o mesmo com esse, multiplicar por 10 e vai ficar 50, não é? Então vai ficar o quê? Vai ficar 235, eliminou a vírgula, dividido por 50, que é o 5 vezes 0, tudo bem? Perfeito? E aí, 50 vezes quanto que chega perto? 50 vezes 4. 4 vezes 50 vai dar quanto? 200. 200 menos, vai ficar o quê? 35. 35. Seria esse o resto se a nossa operação fosse dentro do conjunto dos números inteiros. Mas não é esse o resto aí, eu tenho que continuar. Se eu continuo, 35 não dá para dividir por 50, então eu coloco um 0 aqui. Colocou um 0, coloca a vírgula, tudo bem? E agora? Agora vai dar quanto? Agora vai dar 7. 7 vezes 50 dá 350. E aí, cortou, resto 0. Então, a nossa resposta é justamente 4,7. Tudo bem? 4,7 para a primeira continha aí, muito tranquilo, ok? Se eu tiver 4 dividido por 0,025. E aí, como é que vai ficar isso? 4 dividido por 0,025. Vamos lá? Vamos fazer aqui ao lado. 4 dividido por 0,025, tá bem? Aqui é 4,0, né? Quando não aparece a vírgula é 4,0. E aí, para eliminar a vírgula, eu teria que multiplicar isso aqui por 1000. Se eu multiplicasse por 1000, eu eliminaria a vírgula. Mas se eu multiplicar esse cara por 1000,
para eliminar a vírgula, esse eu também tenho que multiplicar por 1000. Tudo bem? 4 vezes 1000 vai dar 4.000. 4.000 dividido por 0,025 vezes 1000, eu vou mover a vírgula para cá, ó. Vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Vai ficar 25. Tudo bem? Agora eu tenho 4.000 dividido por 25. 4 dá para dividir por 25? Não, então tem que pegar o 40, né? 40 dividido por 25, 1 vezes 25 dá 25. Vem para cá, menos 25. Quanto que é 40 menos 25? 40 menos 25 é 15. Tudo bem? Abaixo esse zero aqui, ó. Abaixo esse zero. 150. Tá bem? 150. E aí, vai dar quanto? Vai dar 6, né? 6 vezes 25 dá justamente 150. Resto zero. Falta abaixar aquele zero. E ao abaixar esse zero, eu incluo um zero a mais aqui, 160. Tudo bem? Então a nossa resposta é justamente essa, 160. Então, quando eu divido 4 por 0,025, é o mesmo que 160. Eu vou conversar para você que muitas vezes eu prefiro transformar este número aqui em uma fração. Eu prefiro transformar este número em uma fração. Às vezes torna a tua conta mais simples. Lá nos exercícios dessa aula, eu vou justamente para você mostrar como eu transformo em fração, qual é a situação aí. Então, é o que a gente vai fazer agora, a resolução de exercícios. Acompanha aqui, primeira questão na tela para você. Ela diz assim: o valor de 0,1 vezes 0,001 é igual a quanto? Multiplicaçãozinha simples. Multiplicaçãozinha simples. Vamos lá? 0,001, peguei primeiro esse porque tem mais dígitos, vezes 0,1. Tudo bem? Nem precisava fazer assim, mas eu estou fazendo do jeito mais tradicional. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0 e 0 vezes 0 dá 0. Agora é só somar tudo. Se você somar tudo, vai ficar o quê? Vai ficar 1. 0, 0, 0, 0. Agora, quantas casas depois da vírgula a gente tem aqui? A gente tem 3 casas. E aqui? A gente tem uma casa. Se você somar isso, vão ser 4 casas. 4 casas. A gente começa aqui, né? Não tá aqui a vírgula? 1. Ó, acompanha aqui comigo. Vamos só voltar aqui, ó. Voltando, voltando, voltando. Ó, começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas. Justamente ali. Então, a vírgula vem aqui. Tudo bem? A vírgula vem aqui. Então, vai ficar o quê? 0,0001. 0,0001. A gente vai marcar qual a alternativa? 3 zeros, item C é o item a ser marcado. Primeira questão, só um aquecimento, só um warm-upzinho para você, e a gente vai para a próxima aí. A próxima questão dá um trabalho maior, a próxima questão tem uma pegada maior. O valor de 7 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 7 vezes 10, mais 7... mais 7 vezes 0,1 mais 7,001 é igual a 777,77. Isso está certo ou errado? Então vamos por partes. Vamos primeiro eu vou copiar aqui, ó. 7 vezes 100 mais 7 vezes 10 mais 7 mais 7 vezes 0,1 mais 7 vezes 0,01. Tudo bem? Primeiro, naturalmente, eu farei as multiplicações. Aqui vai dar quanto? 7 vezes 100, 700. Mais 7 vezes 10, 70. Mais 7. Mais. Quanto que é 7 vezes 0,1? É 0,1 mais 0,1 mais 0,1. 7 vezes, vai dar 0,7, né? Mas se você não está seguro, 0,1, 0,1, 0, opa, passei uma a mais aqui, 0,1 vezes 7. 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 0 dá 0, uma casa depois da vírgula, uma casa, 0,7, mais, aqui vai dar quanto?
0,01 vezes 7. 0,01 vezes 7. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 0 dá 0. Duas casas. Aqui nenhuma, né? Tem duas casas. Aqui não tem 0 casas. 2. Começa aqui, conta. Uma, duas casas. 0,07. 0,07. Tudo bem? Vamos somar tudo isso? Vamos somar de uma vez só? Ó, 70 mais 7 dá, aliás, 700 mais 70, 770 mais 7, 777 mais, quanto vai dar isso aqui? 0,7 mais 0,07 vai dar 0,77. E aí? Vai dar 777,77. Ok, galera? Fechou? Tá aí. Essa é a nossa resposta. Ele está falando isso, ele está falando isso. Então a gente vai lá e marca em certo, ok? Exatamente isso que ele está falando. Então, primeira questão feita, segunda questão feita. Vamos para uma terceira questão aí, uma terceira questão que diz assim: gastei R$ 121,50 em um posto de combustível para abastecer 45 litros de gasolina. O valor do litro era de R$ 2,60? Então tá. Como é que se sabe o valor do litro? É só você pegar quanto se gastou e dividir pelo número de litros. O valor do litro vai ser o quê? O valor do litro vai ser o 121,05 dividido por 45 litros. Só dividir 121,05 por 45. Será que vai dar 2,60? Ou você pode fazer o caminho inverso. Pegar o 2,60 e multiplicar por 45 também, ó, o valor, se você pegar 2,60 e multiplicar por 45, tem que dar quanto? Tem que dar os 121,05 centavos. Vamos lá? Eu acho mais rápido fazer a multiplicação. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 2 dá 10, com 3 são 13. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 2 dá 8, com 2 dá 10. E aí? 0 aqui, 0 aqui, 7 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Duas casas, 117, 117. Então, se você pegar 121,05 dividir por 45, vai dar 2,69 e não 2,60. Ó, não dá. Eu fiz pelo caminho da desconstrução, eu fiz pelo caminho inverso. Eu peguei o valor do suposto litro e multipliquei pelo número de litros e não deu 121,50, deu 117. Aqui, meu querido, essa divisão vai ficar R$ 2,69. 2,69 e não 2,60. Obviamente, naturalmente, está errado esse item. Item errado aí para você, ok? Tranquilo? Então veja que primeiro foram questões abstratas, agora a gente teve um problema de aplicação e vamos para mais uma. Vamos para mais uma lá? Acompanha comigo aqui na tela, diz assim: dividir um número por 0,0025 equivale a multiplicá-lo por quanto? Cara, dificilzinho de analisar essa aqui, mas vamos com bastante cuidado, bastante calma que a gente resolve isso aí muito facilmente. Eu vou resolver para você muito fácil. Um número n, vamos chamar de n, eu vou dividir por 0,0025, tudo bem? Equivale a multiplicá-lo por quanto? A primeira coisa, o primeiro conselho que eu vou te dar é: transforma esse número em fração. 0,0025. Como é que eu transformo ele em fração? Não é uma dízima, barra de fração, 1 lá. Lê o número cheio, 25. Tudo bem? Conta quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 4 zeros. Então vão 4 zeros. Tudo bem? 4 zeros. Então fica 25 dividido por 10 mil. 25 dividido por 10 mil. Agora, como é que eu simplifico aqui, ó? 25, eu vou repetir. 10 mil não é 100 vezes 100? Isso aqui não é 10 mil? Agora a gente não pode simplificar aqui, ó. Simplificar, dividir esse cara por 25, dividir por 25, e tanto faz, um dos 100 pode ser esse. Escolhe um, divide por 25 também,
também divide por 25? Vou dividir os 2 por 25, tá bem? Os 2 por 25. Vai ficar o quê? 1 aqui, 1 aqui. 100 por 25 dá 4. Não dá 4 ali? Dá 4, exatamente. Vai ficar 100 vezes 4. Que vai dar o quê? Vai ficar 1 sobre 400. Tudo bem? 1 sobre 400. 1 dividido por 400. Tá bem? Que vai dar 0,0025. Então, veja só. Eu tenho o meu número n. Eu vou dividi-lo por 0,0025, que é o mesmo que 1 sobre 400. Não é? Perfeito? Este número n não é ele dividido por 1? Um número, por exemplo, 8, não é 8 dividido por 1? 10 não é o mesmo que 10 dividido por 1? N é o mesmo que n sobre 1. Eu não tenho agora a divisão de duas frações? E como é que eu faço para dividir duas frações? Eu conservo a primeira, n sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda, 400 sobre 1. Tá bem? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso a segunda. Agora, a multiplicação de fração é cima, acima, baixo, baixo. Vai ficar n vezes 400, vai dar n vezes 400 sobre 1. Nem precisa o número 1, é o mesmo que n vezes 400. Tudo bem? Então perceba aqui, ó. Dividir o número n por esse 0,0025 é o mesmo que pegar esse número n e multiplicar por 400, e você vai lá e marca a letra C, direto, pontual, a letra C. Então, dividir o número por 0,0025, ou 25 décimos de milésimo, é o mesmo que pegar esse número e dividir por 400. Uma aula que a gente trabalhou com operação no universo dos decimais, ok? Agradeço a tua atenção, nos vemos na próxima, galera. Valeu!